Ok. Pronto. Né? Então, deixa eu ver quantas pessoas. Boa noite, Eduardo, Geraldo. Pronto, o pessoal está chegando aqui, massa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ceci. Boa noite, Maria. Muito bem, pronto. Então, vocês vão chegando aqui, então, rapidamente. Né? Então, assim, eu estava falando com vocês e que eu tinha feito um curso recentemente da Microsoft, né? E esse curso era exatamente sobre esse tema. De início, pessoal, nós vamos ter a oportunidade de interagir a partir dos áudios. Mas, de início, eu gostaria que vocês vissem aí os áudios. Vejam aí, policinha aí nesse primeiro momento, né, para ver se os áudios estão desativados. Nós vamos ter um momento para a gente interagir, conversar através dos áudios, mas nesse primeiro momento, tá bom? Então, boa noite, Daniela, boa noite, Fabi, boa noite, Antônia, boa noite, Maria Crislânia, Cristina. É um prazer imenso estar com vocês. Então, nesse curso, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento especificamente nessa área, que é o que nós chamamos de competências e habilidades para o século XXI. As competências e habilidades para o século XXI, que são as competências socioemocionais. Tá bom? É tu que tem que fazer. Professor, o áudio, por favor. Eu tinha ativado, está desativando. Pronto. Então, ok. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Mais uma vez, para quem eu não falei ainda, boa noite. É um prazer imenso estar de volta ao IB, e especialmente com esse assunto que me é tão caro, né, do qual eu tenho um carinho muito grande, e é um assunto, né, que inicialmente eu já quero iniciar a aula parabenizando a URCA. Eu já quero iniciar a aula, pessoal, parabenizando a URCA exatamente por por essa temática específica, né, por ter colocado esse assunto, né, no seu conteúdo, não só para nível médio, como também para nível superior. Na verdade, esse conteúdo ele não é conteúdo para concurso, ele é um conteúdo para a vida. E hoje, principalmente, ele representa uma temática das mais importantes. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o conteúdo de competências socioemocionais, tá bom? E eu quero que você defina esse conteúdo da seguinte maneira. Imagine que todos nós somos um violão. Cada um de nós somos um violão. E aí, esse violão é o seguinte, você, eu, todos nós somos um violão. Esse violão, nós somos, aqui nós temos a nossa mente, né, o nosso cérebro, entendeu? O nosso cérebro, e aqui nós temos o nosso coração. E entre o cérebro e o coração estão as cordas. O que são as competências socioemocionais? São os saberes que nós vamos ter que desenvolver para aprender a tocar esse instrumento, né? Para aprender a tocar, a dedilhar as cordas desse violão humano que conecta cérebro e coração, que conecta razão e emoção, que conecta cognição e que conecta córtex pré-frontal, que conecta neocórtex e sistema límbico, que conecta razão e emoção. E por que esse tema é tão importante? Então, ao passo que eu parabenizo a URCA, eu também, por ter escolhido esse tema, né? E também ao município do Crato por ter aceitado, porque, de qualquer forma, a proposta de edital ela é validada por uma comissão interna que acompanha esse concurso no âmbito do município, isso é praxe em todos os municípios, que também, né, aceitou que essa temática estivesse presente. Qual a importância disso? Na verdade, primeiramente, eu vou fazer uma contextualização histórica com vocês, tá bom, sobre o tema, e aí para que você entenda o peso e a importância dele. E aí depois nós já vamos entrar no conteúdo, eu vou compartilhar um slide aqui com vocês, e nós já vamos entrar no conteúdo especificamente, tá bom? E aí qualquer informação complementar, o que é que eu peço agora? Nós temos o chat, nós temos o áudio, então eu quero que vocês usem essas duas ferramentas para que a gente possa ir fazendo interação. Tá bom? É uma aula desafiadora, é uma aula online preparatória para concurso. Nesse primeiro momento, nós vamos ter esse contato em que vocês vão ter contato com a minha didática, com a minha forma de explicar, com a minha forma de abordar o conteúdo, e nós vamos estabelecer um parâmetro aqui
não é, de avaliação, ou seja, onde vocês vão avaliar o meu trabalho e vão dizer, André, tá beleza, o ritmo é esse, melhore nisso, mantenha isso, tá bom? Então, é um conteúdo, por exemplo, eu gostaria muito de dizer a vocês, trazer uma análise estatística, como eu sempre gosto de fazer, dos últimos 10 anos, né? Como os concursos vêm cobrando, mas é um assunto novo. Né? Pegou muita gente de surpresa, essa é a verdade, né? Para os concurseiros mesmo, aquele cara, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que é concurseiro que é concurseiro raiz, que vem realmente português, matemática, raciocínio lógico, tal, deve ter se surpreendido com esse conteúdo. Muita gente me procurando no WhatsApp, André, que conteúdo é esse, tal? E aí eu vou lá, dou uma dica, e aí eu fiquei muito feliz com o convite, tá bom? É um assunto muito tranquilo. Né? Por exemplo, está na mesma vibe ali de ética profissional. É tanto que eles inseriram ética profissional e cidadania no contexto, tá bom? Não é que ética e cidadania são tópicos de competências socioemocionais, não. São como se fossem ferramentas paralelas que auxiliam o desenvolvimento humano no contexto dessas competências, tá bom? Não tem como a gente fazer uma estatística muito ampla para um concurso de município do uso desse tema. Entretanto, existem questões. Né? Então, eu vou trazer, já estou fazendo o levantamento dessas questões, para que a partir da próxima aula a gente possa trabalhar questões. Toda aula minha vai ter que ser meia hora de teoria, meia hora de questões. E onde eu não tiver condições de tirar questões de banca, eu vou elaborar com base no estilo SEV, tanto não só do banco de questões da SEV, como também do banco de questões da Fundetec. Né? Em que sentido? O estilo SEV e estilo Fundetec. Então, e nós vamos trabalhar em cima da linha crítica e teórica que é usado no próprio vestibular, que são questões difíceis, né? E a matriz humana, viu? A matriz das questões humanas. Então, eu acredito que o estilo vai ser aquele. Só mudando o assunto, né, para o assunto especificamente que nós vamos trabalhar aqui. Entendeu? Que é o nosso foco. Então, meu foco principal aqui não é tornar vocês experts na matéria, é dar o conhecimento suficiente e trabalhar com questões para ir adaptando e deixando vocês afiadinhos para que vocês acertem todas as questões dessa matéria. Essa é a nossa meta. Beleza? Pronto. Feito isso, desejo para vocês um curso espetacular, um curso bastante produtivo e no que depender do professor André Barreto, conte comigo para a sua preparação. Tá bom? Então, nós vamos ter que estabelecer aqui, eu vou conversar com o Leonardo logo hoje para a gente estabelecer um canal de tira dúvidas. Nós vamos ter que ter, né, para que você possa tirar a dúvida. André, eu li isso aqui, não entendi, né? Essa é a nossa vantagem das aulas síncronas. É exatamente o fato de que a gente vai ter que dispor de algum instrumento para além da aula de poder estar dando um acompanhamento e uma ajuda a vocês. Beleza? Pronto. Feito isso, então nós vamos para o assunto. Quando nós falamos em competências socioemocionais, nós estamos falando de quê? Primeiro, eu tenho que falar sobre dois temas, né? Nós temos que fazer aqui um antecedente histórico, não tão distante, mas que é importante para você. E que antecedente histórico é esse? 2010, 2011. Foi a marcação histórica do que nós vamos chamar de quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, que trouxe uma inovação, né? Que foi a modificação, né, da relação do homem com as tecnologias. A partir da quarta revolução industrial, da terceira para a quarta revolução industrial, o homem passa a procurar um reposicionamento no mundo. E esse reposicionamento no mundo, ele está representado a partir de um conceito muito importante, que é o conceito do chamado pós-humano. O que é o pós-humano? É a resultante da relação do ser humano com as tecnologias de comunicação, informação e socialização. Essa talvez seja a característica. Então, a terceira revolução industrial, caracterizada pela automação, hoje é substituída por outros elementos. Né? Então, a nossa relação com os processos produtivos, a nossa relação no contexto das atividades econômicas, no exercício da cidadania, todas elas são profundamente impactadas pelas novas tecnologias. Entendeu? E aí vão entrar conceitos como, por exemplo, algoritmo, Internet of Things, né? A internet das coisas, o que mais? Big Data, a questão da datacracia, né? Ou seja, aquela pessoa que tem o poder sobre os dados é quem efetivamente exerce
poder político, ou seja, o poder não está necessariamente mais monopolizado na mão do Estado. Você vê hoje que um influenciador digital, dependendo da quantidade de seguidores que ele tem, ele pode ter muito mais influência do que muitos políticos, do que muitos agentes públicos. Então, isso a nossa própria relação com o trabalho mudou. Nós, como professores, a nossa relação com o conhecimento. Eu estava discutindo, conversando numa turma hoje pela manhã, e eu mostrando o que é que vai sobrar para o professor, né? Como é que o professor do século XXI vai ser. Antigamente, no século XX, o que caracterizava, né, já uma herança do século XIX, era a cultura enciclopédica. O professor caracterizava-se notadamente pela quantidade de conhecimento acumulado, pela quantidade de conhecimento que ele tinha efetivamente na cabeça dele. E aí, na transição do século XX para o século XXI, passa a entrar um novo componente, que é o componente da didática. Ou seja, o professor sabe muito, mas sabe explicar, sabe repassar, porque o grande papel do professor está aí. É pegar aquilo que grandes gênios, né, que grandes mentes produziram nos diversos campos do conhecimento e mediar o acesso daquele conhecimento, né, para aquele que está ingressando, que está aprendendo o assunto. Então, agora, no século XXI, o que vai sobrar para o professor sabendo que ele não é mais o repositório do conhecimento? Você aí da sua casa, com o seu computador, enquanto você está assistindo minha aula, você pode estar com 300 abas de computador ligadas, validando ali em tempo real tudo aquilo que eu estou falando para você. Então, a quantidade de conhecimento, né, o Big Data, a nuvem, a computação em nuvem, o algoritmo, né, a inteligência artificial, ela pode estruturar, armazenar e disponibilizar dados, metadados, informações de forma muito mais eficiente e muito mais prontamente do que eu posso fazer para você aqui, por conta da capacidade de armazenamento. Mas o que é que vai sobrar? Quais são as habilidades que eu, como professor, vou ter que ter daqui para frente, ou vou poder exercê-las? Né? O campo da didática, da explicação, da mediação, da condução. O aluno, quais são as competências que ele vai ter que ter? Os profissionais, os diversos profissionais. Nós, como cidadãos, considerando que hoje as redes sociais ela têm muito mais influência política do que os espaços reais de atuação cidadã, como, por exemplo, comunidades. Então, uma comunidade do Instagram ela tem mais efeito político, se brincar, do que uma associação de moradores. Entendeu? Então, a forma como esse processo de virtualização, como as tecnologias, elas estão permeando as relações sociais e ocupando espaços que anteriormente eram exclusivamente do ser humano, vai fazer com que a gente tenha que refletir daqui para frente qual é o papel, o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Como nós vamos conseguir enfrentar o século XXI? Como nós vamos conseguir, né, principalmente nós, eu não vou nem falar sobre essa geração agora, que está nascendo agora sobre a internet. Eu já tenho 40 anos, vou fazer 41 anos, então eu vivi o tempo em que minhas aulas de informática, que hoje não se fala mais informática, né, se fala em TI, né, e TICs. Né? Então, nas minhas aulas de informática, eu tinha que aprender a sair do DOS para o Windows. Entendeu? É o novo, imagine aí. Acabei de entregar a idade, mas faz parte, isso aí faz parte, não é assim? Então, eu tive que aprender. Eu fiz curso de datilografia, pessoal. Né? Fiz curso de datilografia, ainda tenho hoje o certificadozinho de datilografia, onde você fazia 200 mil toques e na última linha você errava e a professora dizia, vai refazer tudo do começo. Não sei se alguém aqui passou por essa etapa da vida. E hoje nós estamos aqui, né? Ou seja, você não quer mais, você, não, olha, mande via Zap, vocês acabaram de receber um link para uma aula via WhatsApp. Né? Tenta imaginar o que essa... E a internet hoje sustenta uma reunião online. Então, o que vai sobrar para nós? Quais são as habilidades, quais são as competências que nós vamos ter que ter? Né? O contexto normalmente é educacional. Mas se você perceber, como a URCA fez, ela colocou para todo e qualquer cargo. Então, ela significa dizer que a URCA está dando uma mensagem importante. Qual é a mensagem? De que esse assunto é um assunto que precisa ser discutido. Ou seja, de quais competências e habilidades nós vamos precisar nos empoderar para poder enfrentar a aurora do século XXI,
a quarta revolução industrial, poder interagir com essas tecnologias que estão não só nos auxiliando, mas ocupando espaços que eram tipicamente nossos. Essa é a característica mais importante e talvez essa é a finalidade. É isso que está em jogo, tá bom? Então, o que é que o ser humano vai desenvolver? Como é que ele vai trabalhar em cima disso? Então, isso é o que o assunto competências socioemocionais trabalha. E aí, desde 2000, na verdade, a problemática é anterior, né? Esse assunto ele é provocado desde da globalização, desde dessa transição da terceira revolução para a quarta revolução industrial, mas agora, a partir do século XXI, isso se torna mais intenso. E principalmente pelo fato de que hoje você tem uma série de organismos internacionais que desde 2010 vem trabalhando incessantemente na definição de protocolos que auxiliem os estados, que auxiliem as sociedades globais a compreender que competências são essas. Então, a OCDE, tá bom? Além da OCDE, a Unesco, além da Unesco, o FMI, empresas privadas, como, por exemplo, a Microsoft, o Google, tá bom? São empresas, a Apple, são empresas que estão engajadas nesse processo de pensar que habilidades e competências são essas. Sempre trabalhando em cima dessa correlação que existe entre o pós-humano, ou seja, do paradigma do pós-humano, que é como o ser humano do século XXI vai interagir com as tecnologias e o que é que ele precisa ter. Se você olhar a sociedade como ela está hoje, como os indivíduos estão hoje, né? A forma como certas pautas são discutidas, você vê que esse assunto ele acaba sendo meio que uma espécie de remédio para a nossa sociedade, para uma sociedade dividida, para uma sociedade polarizada, para uma sociedade em certos campos em negação de muitos aspectos, para uma sociedade em que você percebe um movimento anticientificista atuando e você diz, meu Deus, como resolver? Como solucionar? Como reunificar as pessoas? Como readaptar as pessoas para trabalhar em grupo? Como readaptar as pessoas para o diálogo? Como readaptar as pessoas para o diálogo, para a compreensão, para o entendimento? Hoje, um grupo de WhatsApp, né, eu estava conversando com uma pessoa agora no final da tarde, e a pessoa me dizendo, André, é interessante, é emblemático como você cria um grupo do WhatsApp aqui e hoje você precisa desativar a ferramenta de comentários, porque você termina de dizer, esse grupo de WhatsApp é criado para isso, com essa finalidade. Com 5 minutos vai lá e uma pessoa coloca uma coisa que não tem nada a ver com a finalidade do grupo. E vira e mexe com a probabilidade de você já ter participado de um grupo onde por um assunto que poderia se criar um debate mínimo sobre ele, se transformou numa espécie de guerra. Ao ponto de que hoje o judiciário já começa a formar precedentes no sentido da responsabilidade civil dos administradores de grupos de WhatsApp, não só de grupos de WhatsApp, porque formatos parecidos nós temos no Instagram, né? Em face de conflitos, ameaças e brigas. Então, o mínimo grupo de WhatsApp você não consegue sustentar, porque as pessoas minimamente não estão adaptadas à conversa, ao diálogo, ao entendimento, à empatia, à alteridade. A dificuldade que você tem nas empresas hoje para que as pessoas trabalhem em grupo, trabalhem em ações coordenadas. Então, tudo isso foi pensado a partir de entidades privadas e públicas internacionais, principalmente nacionais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos não só o Ministério da Educação, mas o Instituto Ayrton Senna, e aí já fica a dica. Se você for lá para o Instituto Ayrton Senna, você vai ver que esse instituto, ele é hoje uma base de referência e tem muito documento sobre a perspectiva do assunto que vocês vão estudar para o concurso. Tá bom? Eu poderia indicar artigos de mestrado, doutorado, mas não vai ser o foco. Por quê? Porque vai ser uma leitura com outro objetivo, com um objetivo mais acadêmico, com uma outra estrutura de leitura, que vai, talvez, num primeiro momento, como é sua iniciação na matéria, pode não ficar, assim, você pode não absorver bem. Né? Porque são pessoas que já passaram uma progressão acadêmica e aí já estão num outro patamar, já fazem uma linguagem mais acadêmica. Então, nesse momento, eu quero que você crie empatia, crie gosto, crie amor pela matéria. E, a partir daí, você vai perceber que é muito mais fácil estudar esse assunto do que estudar ética, por exemplo. Tá bom? Então, é um assunto muito tranquilo. Beleza?
Pronto, feita essa introdução, né, esses antecedentes, então o que está em jogo aqui é de que não é só um assunto para concurso. Eu comparo as competências socioemocionais ao que, por exemplo, no concurso de juiz e promotor, representam as disciplinas humanísticas, né? Ligadas à questão dos direitos humanos, ligada à questão da filosofia, ou seja, é basicamente verticalizar a formação. A proposta é trazer para o serviço público um tipo de servidor especificamente que está preocupado efetivamente com isso. As disciplinas de concurso, elas estão pragmatizadas. Então, nós vamos discutir muito a partir de dois grandes pensadores do século XX, o Adorno, o Theodor Adorno e o Horkheimer. É uma crítica que eles fazem a um livro chamado Dialética do Esclarecimento, um livro muito importante, a forma como o conhecimento científico ficou muito tecnicizado e desumanizado. Por isso que você vê pessoas muito capacitadas, que tiraram o primeiro lugar num concurso muito difícil, a partir da memorização de dados específicos e pragmáticos para o concurso, mas que defendem ideias assim desumanas de alto grau. Exatamente por conta do caminho que o cientificismo, que o conhecimento científico gerou, um conhecimento desumanizado. E hoje, para nós seres humanos, acaba que esse é um dos temas mais importantes. E oxalá que esse tema gere uma nova revolução cultural, quiçá uma contracultura, que tenha efetivamente impacto na nossa relação com as tecnologias. Eu costumo dizer, eu falava hoje de manhã, que a nova sociologia, ela é uma sociologia tecnológica, ela é uma sociologia digital. É só você se perguntar quanto tempo você passa conectado na internet. E desse tempo que você passa conectado na internet, quanto tempo você passa nas redes? E o impacto que as redes têm no seu comportamento atual e no comportamento de todos. Tá bom? Então, feita essa introdução, agora eu vou compartilhar o slide com vocês. Esse slide já eu vou passar por e-mail para o IB, né? Para que o IB ele faça o seguinte, ele vai compartilhar aí nos campos com vocês, porque assim, eu já tenho uma versatilidade no Google Maps e no Microsoft Teams, né, que é do Office 365. Mas no Zoom eu ainda estou em processo de adaptação. Então, qualquer dificuldade que eu tiver técnica aqui, eu peço logo desculpas antecipadamente. Tá bom? No finalzinho da aula, né, quando for próximo, aí uns 5 minutos, eu quero um feedback de vocês, se vocês gostaram desse estilo, se foi uma aula que foi possível se compreender o propósito dela. Tá bom? Mas mais à frente nós vamos fazer isso. Lembrando que eu estou com um chat aqui, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca por aqui. Se eu num primeiro momento não alertar, você vai e ativa o áudio, e aí a partir do áudio a gente faz aqui as dúvidas, tá bom? Não deixe eu avançar com o conteúdo sem tirar a sua dúvida, tá bom? Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não deixa eu passar no assunto sem fazer esse contraponto com vocês. Tá massa? Então, deixa eu compartilhar aqui o slide, tá bom? Selecionar aqui, share. Pronto. Então, tá aqui o slide, ok? Beleza. Então, deixa eu colocar em formato de apresentação para vocês. Pronto. Então, vamos colocar em formato de apresentação. O computador hoje está um pouco trabalhoso, né? Mas é porque foi uma tecnologia que foi usada aqui pesado hoje. Então, está aqui o preparatório para o concurso da Prefeitura do Crato, conhecimentos gerais, competências socioemocionais. Tá bom? Então, a aula 1, nosso tema da aula de hoje, competências socioemocionais e desenvolvimento humano. Comunicação, interação e competências socioemocionais. Esse é o tema da aula. Minha meta com vocês hoje é ajudar vocês a entender isso e já sair da primeira marcha e ir para a segunda marcha do carro, né? Já tirando vocês e já estimulando vocês. A matéria é massa, é tranquilo, dá para desenvolver. Esse é o sentimento que eu quero desenvolver em vocês. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Então, tá aqui. Esse aqui são os tópicos do edital, que nós vamos desenvolvê-lo, né? Competências socioemocionais, comunicação, exercício profissional e desenvolvimento de competências. Assim, deixa eu dizer a vocês, dá para resumir isso aqui tudo em 2 temas.
competências socioemocionais, tá bom? O Big Five e ética profissional e cidadania. Pronto, só tem esses 3 temas. Porque, na verdade, quando a gente fala aqui, por exemplo, comunicação e interação, são ferramentas que auxiliam o desenvolvimento das competências socioemocionais. Educação integral. A educação integral é um campo, é um cenário onde as competências socioemocionais serão desenvolvidas. Então, você vai desenvolvê-las, implementá-las, exercitá-las no campo profissional, no campo educacional. Então, ele já procurou colocar um ambiente aqui, uma distribuição de tópicos, que pudesse realmente ser transdisciplinar, né? Permitir isso para qualquer cargo e automaticamente para o contexto educacional. Muito embora para a turma que vai fazer o concurso para professor, isso aqui vai cair no contexto da BNCC, da construção da base curricular, da construção, né, dos projetos pedagógicos. É assim que esse tema vai cair. Atenção, quem vai fazer concurso para professor. Essa temática vai estar associada, porque hoje vocês já sabem muito bem, melhor do que eu isso, né? Quando nós resolvemos... É porque a mamãe vai levar para lá. Quando nós fazemos uma questão hoje, ele quer saber qual competência e qual habilidade essa questão está desenvolvendo. E muita gente pensa que só para o 3º ano, né? Para o 3º ano do ensino médio, não, é uma preparação. Muita gente já vem fazendo o Enem já desde o 8º, 9º ano, né? Como treineiro, do 9º ano, perdão, desde o 9º ano como treineiro. E aí, hoje, as instituições, elas começam a preparar para o Enem, né? Já começam a preparar para os sistemas avaliativos que são desenvolvidos em nível estadual e municipal, que geram os indicadores educacionais municipais e estaduais já desde cedo. Então, hoje, essa preocupação que existe em vincular a temática a competências e habilidades e a forma como essas competências e habilidades elas estão alinhadas com o que nós vamos discutir aqui, esse é o contexto para o professor. Para o restante, isso aqui vai vir na forma conceitual. Né? Então, ele vai dizer, diz respeito a... É uma competência, né? Está entre as competências, então vai vir aquela questão padronizada. Então, você tem sempre que estar adaptando, né, e fazendo essa correlação aqui, porque, como eu já disse, a nossa base de questões não vai ser tão ampla, então nós vamos ter que trabalhar em cima do perfil SEV, do perfil Fundetec, e como essas duas, esse órgão e essa pessoa jurídica, essa fundação da URCA, elas vêm trabalhando questões. Graças a Deus é uma banca que a gente já tem uma intimidade, inclusive o concurso que eu passei do Juazeiro, né, no qual eu fui aprovado, não esse, no anterior, foi banca URCA, então foi uma tranquilidade, assim, não foi tão tranquilo, porque o assunto estava muito difícil, a prova estava muito difícil, mas pelo menos a intimidade, né, com a banca facilitou bastante na hora do concurso. Tá bom? Então, voltando para cá, esses são os temas que nós vamos discutir, do qual nós vamos começar primeiramente com alguns conceitos. Então, primeira coisa, estabelecer a diferença conceitual entre competência e habilidade. Isso aqui é um tema que as pessoas têm uma dificuldade de entender. Mas aqui eu procurei colocar de forma muito simples. O que é que vem aqui? Eu vou primeiro explicar a diferença entre competências e habilidades, para depois falar para vocês o conceito de competência socioemocional. Tá bom? Então, mais uma vez, André, esse assunto é trabalhado no campo da psicologia. Sim. O que é que nós fazemos aqui? Nós estamos pedindo emprestado da psicologia certos construtos conceituais, certos conceitos que vão nos ajudar de forma instrumental a desenvolver esse assunto aqui. Se o assunto fosse abordado por um psicólogo, talvez ele puxasse mais, né, para os aspectos conceituais ali no campo de Vygotsky, né, de outras, das teorias de aprendizagem, do desenvolvimento da psique, né, e aí vai depender muito da linha do psicólogo, se é uma linha mais psicanalítica ou da logoterapia, da terapia dos sentidos, então varia muito. Aqui eu vou procurar ser bem objetivo, né, com não tanta profundidade como um psicólogo faria, mas trazendo aquilo que interessa a vocês de forma mais objetiva. Então, a diferença entre competência e habilidade, nós vamos dizer que a competência são os saberes. A competência são os conhecimentos que você adquire. E as habilidades, por via de consequência, passam a ser o saber fazer.
a forma como você faz. Então, a partir do momento que você aprende você adquire um conhecimento, você passa, a partir daquele conhecimento, a partir daquela competência, a partir daquele domínio do saber, a desenvolver, né? Aprendendo, você vai desenvolver uma habilidade. É aquela correlação entre teoria e prática. Então, você primeiro desenvolve competências, você domina certos campos do saber, entendeu? E aqui eu estou falando conhecimento, eu não estou me referindo necessariamente ao conhecimento científico. Nós temos diversos níveis de conhecimento. Então, você vai adquirir, num certo campo do conhecimento, um conjunto de saberes, e esse conjunto de saberes vai formar o campo de duas competências. Definidas essas competências, tu vai usar essas competências para fazer algo, para desenvolver algo na prática, né? Para ser, para atuar, para operacionalizar. E aí entra o campo das chamadas habilidades. Então, enquanto as competências estão no campo do saber, as habilidades vão estar no campo do saber fazer. E aí, quando você junta competência e habilidade, aquilo tem um efeito de natureza comportamental nas atitudes. E aí você fecha o tríduo. Competência, habilidade e atitude. Competência, repositório de saber, de conhecimentos específicos, né, que estão dentro do campo de um domínio, ou de alguns domínios específicos, né? Porque hoje nós sabemos que a gente precisa, hoje o que está em voga é interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Esses dois campos aqui, tá bom? Então, você tem muito essa perspectiva dos domínios do conhecimento que vão formar suas competências. As habilidades diz respeito ao que tu vai fazer daquele conhecimento. O que aquele conhecimento vai te permitir fazer, entende? Vai te permitir fazer, tá bom? E aí a construção, ela não é fácil. Você passa, por exemplo, veja quem na área, por exemplo, quem vai estar fazendo algum curso na área de licenciatura, tá bom? E aí, no campo da licenciatura, você passa muito tempo aprendendo teorias, aprendendo didática. O fato de você ter alcançado um domínio produtivo de conhecimentos na área de didática e de técnicas, né? O conhecimento teórico das técnicas vai lhe permitir construir competências, mas habilidades é no dia a dia, é na sala de aula, é no confronto, né? Basicamente, por exemplo, no meu caso, hoje, esse ano eu estou completando 22 anos de sala de aula e ainda aprendendo, tá bom? Sabendo, tendo a consciência de que a pessoa para a qual... E é bem diferente de quando começou. Quando começou, eu tinha um conhecimento lá na sala, hoje eu não tenho. Hoje, cada pessoa que está na sala de aula, seja ela virtual ou presencial, ela tem um dispositivo de convergência tecnológica, que nós chamamos de smartphone, por não ter um conceito melhor, essa é a verdade, mas eu gosto de chamar de dispositivo de competência, de convergência tecnológica, é a forma como eu designo, e que pode ser complementar, né? Você tem as aulas online, então você tem uma série de repertórios. E aí entra um outro compromisso, né? Que é o quê? Qual o desafio de poder estruturar todo esse volume de informações que você tem para que ele lhe ajude a aprender? E principalmente dentro de uma habilidade que é a chamada o autodidatismo, né? E principalmente a disciplina dos estudos. Eu vejo muita gente que diz, não, André, eu comprei um curso online, né? Comprei PDF, cada PDF são 200 PDF, cada PDF com 1000 páginas. Eu digo, mas tu já começou a ler esses PDFs, cidadão? Não, eu estou organizando, estou montando o meu horário. Aí você encontra com o cara 15 dias depois. Não, eu estou terminando de fechar meu horário de estudo. E aí fica a pergunta, né? Você já leu todos os PDFs? Você já conseguiu disciplinar seu estudo para que aquele volume, aquele cabedal de informações que você tem ali disponível para estudo, você já fechou ele todinho? E aí entra a questão de um saber fazer. O que é o saber fazer? A habilidade relacionada à disciplina do estudo, organização, cronograma e cumprimento desse cronograma, pelo amor de Deus. Cumprimento desse cronograma. Entendeu? O fato de ter o curso online, de estar nesse domínio do conhecimento digital, né, de poder ter, né, não lhe dá automaticamente a habilidade para se tornar um estudante. É aquele estudante que precisa desenvolver
competências e habilidades no campo que lhe dê uma possibilidade dele conduzir de maneira mais autônoma, mais autodeterminada seus estudos. Tu já imaginou os desafios? Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que está passando um filme na cabeça de vocês relacionado a isso, tá bom? Então, as competências, elas são ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas com as quais interagimos. É o que a gente chama de conhecimento estruturado e conhecimento estruturante, né? Então, é essa correlação, é o saber, é o domínio do saber que nos permite conectar, estabelecer conexões, tá bom? E essas conexões, elas são importantes, porque não pense, porque tem muita gente boa que retém conhecimento, né? Você vê muito isso no campo do concurso, gente que tem conhecimento, mas você diz, meu Deus, o que aconteceu? Por que essa pessoa não passou ainda? A pessoa chega efetivamente se brincar, o professor pode sentar e botar ele para dar aula lá, que ele dá aula. E dá aula talvez até melhor se brincar. Entretanto, o que aconteceu ainda? Por que ele não passou? Porque você precisa transladar do campo da competência para as habilidades. E isso não é fácil de desenvolver. Então, pronto, está feita aí a diferença. Agora nós vamos entrar no conceito das chamadas competências socioemocionais. Nesse campo, nesse contexto, o que é que vem a ser competências socioemocionais? As competências socioemocionais diz respeito às competências e habilidades, né? São capacidades individuais que se manifestam no modo de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar não só consigo mesmo, pessoal, mas com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas, novas, né? Aquilo que nós vamos conceituar de enfrentamento desadaptativo, né? Imagine, por exemplo, eu acho que não existe contexto melhor para você entender a necessidade de desenvolvimento de competências dessa natureza do que no contexto da pandemia. Quantos e quantos, eu vou citar o exemplo de professores, quantos e quantos professores tiveram que aprender na marra a trabalhar com tecnologias? Ah, mas eu usava, André, eu usava um data show nas minhas aulas. Tu quer comparar o uso de data show numa aula, né? E muitas vezes, algumas vezes, o data show ele está mais ali como uma muleta, de certa forma, didática. Com o que nós estamos fazendo hoje, com a superação que os profissionais da educação tiveram que fazer, os profissionais da saúde eles foram muito importantes nesse período, no que se refere ao combate da pandemia. Entretanto, os profissionais da educação, eles estão experimentando um processo de superação e estão sabendo responder, mas foi na marra, né? Foi na marra para muitas pessoas, para mim, eu estou falando um depoimento pessoal, né? Para às vezes o discurso, ele nos coloca às vezes acima do bem e do mal, né? Não, eu tive que aprender agora mesmo. Nessa tecnologia, a plataforma do Zoom, para mim é uma plataforma nova, uma plataforma por meio da qual eu vou desenvolver, já vou incorporar a partir dela novas competências para que a partir dela eu desenvolva habilidades que gradativamente melhorem meu desempenho aqui com você, me tragam atitudes complementares ao trabalho, a forma como desenvolve. A maneira como eu estou trabalhando com vocês aqui é diferente da maneira como eu trabalho no Teams. Então, novas atitudes serão geradas a partir da estruturação de habilidades que, por conseguinte, serão desenvolvidas a partir do domínio de certas competências específicas. Então, essa é a correlação. Então, ela está nesse campo. Né? As habilidades, elas podem, né? As competências socioemocionais, elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ação, reação, frente aos estímulos de ordem pessoal e social. A maneira como você enfrenta um problema. Uma dificuldade, por exemplo, no campo do trabalho. Aquele problema, né? Você ali, na sexta-feira, 3h47 da tarde, já estava colocando no WhatsApp, já estava colocando no Insta. Sextou, tal, né? Hoje é sexta-feira, né? Já estava colocando o tal do sextou, já estava se peneirando, já estava colocando nos grupos, meu nome é Tô Pronto, meu nome é Tô Pronto. E aí, Professor, chega aquele problema gigante. Chega aquele problema gigante do trabalho. E você diz, meu Deus, e agora? Né? Ou então, você, por exemplo, quem trabalha aqui no ramo de atendimento,
você está de boa, naquele dia tranquilo, tudo acontecendo, e aí chega aquele cliente difícil. Né? Aquele cliente que está ali efetivamente, já chega para tirar, né? Tirar você do equilíbrio, né? Tirar você da paz. Né? Quem trabalha no serviço público, né? Por exemplo, os professores, aquele aluno que tenta lhe tirar, que está ali, o projeto de vida dele é realmente ver até onde você vai, até o limite das suas forças, né? Até o limite das suas energias. Da mesma forma, para os educandos, né? Vamos acabar com essa história de aluno, vamos falar dos educandos. Para os educandos, aquele professor que ali, às vezes, então, como desenvolver como superar esses problemas, como aprender, primeiramente, a reagir. Né? Aqueles 10 segundos que são importantíssimos no momento que o problema explode, em que você tem que saber parar, você tem que saber respirar e você tem que dizer, peraí, calma, como é que eu vou resolver isso? Como é que nós vamos precisar resolver isso? Né? Então, e veja como isso é importante. Então, esse é o campo, né? E aí, nesse contexto, né, a reação frente aos estímulos de ordem pessoal social, entre outros exemplos, nós podemos citar, por exemplo, persistência, a assertividade, você ser objetivo, ser direto, e saber dizer a hora certa. Quantas e quantas vezes você se deparou com a situação em que uma pessoa falou uma coisa, você até respondeu, mas depois, lá na frente, na hora do banho, à noite, na hora que você está tomando banho, na hora que você está jantando, você começa a refletir e diz, meu Deus, por que eu não respondi dessa forma? Eu era para ter respondido exatamente dessa forma. Então, o nível de precisão da reação, de necessidade, adequação e proporcionalidade da reação ao estímulo, que nós vamos chamar de assertividade. A empatia, né? Que muita gente confunde a empatia com a alteridade, né? A empatia mais no campo individual, a alteridade mais no campo social, das interações sociais mais amplas, mas a empatia quer se colocar assim de maneira bem superficial, nós vamos discutir empatia de maneira mais verticalizada, mas a toque de caixa, nós vamos dizer que a empatia é poder se colocar no lugar do outro, né? Não no sentido de viver, experienciar na integralidade a dor do outro, mas tentar compreender a posição do outro, o ponto de vista do outro. Que, na verdade, talvez você não seja o dono da verdade. Talvez você não seja o dono da verdade nesse contexto. Talvez você precise escutar o que o outro está querendo dizer. Por mais absurdo, vamos pelo menos tentar entender o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu vou citar algumas, por exemplo, antivacina, negacionismo, terraplanista. Quais são os sentimentos que palavras como essa despertam em você? Então, nós precisamos falar sobre competências socioemocionais. Então, ali você tem o campo da autoconfiança, você tem, e aí, nesse contexto, a curiosidade para aprender. Pessoas que são curiosas para aprender, para adquirir experiências, conhecimentos novos. Exemplos de competências que são consideradas híbridas, como, por exemplo, a criatividade, o pensamento crítico, e que vão envolver não só habilidades socioemocionais, como cognitivas. Tá bom? Então, esse é o campo. E aí é nesse contexto, considerando a importância dessas competências e dessas habilidades serem desenvolvidas na escola, no trabalho, na família, nas comunidades com as quais nós interagimos, é que nós, hoje, você tem o esforço por parte de organismos internacionais, nacionais, públicos e privados, para a criação de modelos que definem as chamadas competências, né? Por exemplo, no programa de vocês, nós temos já a chamada Big Five. O que é a Big Five? São as 5 grandes macrocompetências que são desdobradas em 17 outras competências. Tá bom? E nós vamos trabalhar nesse contexto. É basicamente isso que nós vamos trabalhar. A maneira como esses conhecimentos são desenvolvidos. Então, eu fiz uma explicação aqui, né? Para não ficar nessa vibe de somente ler aqui o slide, mas aqui nós temos a possibilidade também de estar destacando alguns pontos importantes. Deixa eu colocar um marca-texto, né? Então, as competências, elas são influenciadoras do modo como uma pessoa... Olha só, isso aqui vai cair no concurso desse jeito aqui, viu? Vai cair no concurso. Quando for no dia da prova, você vai dizer, André, pelo amor de Deus, Jorge Matheus, pois não estava lá a questão do mesmo jeito que tu colocou? Né?
Quem fez cursos anteriores, o último que a gente fez a preparação da SEDUC, na parte teórica, né? Naquela parte mais matematizada não, mas na parte teórica viu que tinha algumas coisas nesse sentido. Então, você tem, né, o modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. E os conhecimentos, os saberes e a forma de saber agir, a forma de saber ser. Hoje, muita preocupação, né? A forma como você da forma como você é, como nós somos, né? Você é uma pessoa impaciente. Você é uma pessoa impaciente. Você é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa conflitiva. Mas e quando for para você ir para os espaços sociais onde você tem que interagir? Será que vai dar certo assim? Então, quais são as competências e habilidades? Então, a outra característica aqui importantíssima para concurso, elas são flexíveis, maleáveis, entendeu? Elas precisam ser assim, senão você não se adapta. Modos diferentes, dependendo do contexto, né? O elemento sociocultural ao qual você vai desenvolver, a perspectiva da adaptação. Então, está aqui. Esse é o primeiro conceito. Isso é competência socioemocional. Percebe que não é para o concurso, é para a vida. E por isso que eu fiquei muito feliz quando algumas pessoas com as quais nós interagimos e com as quais nós auxiliamos, nós ajudamos na preparação para o concurso, chegaram e disseram: André, olha o assunto lá, André, tu já viu o programa logo no dia que saiu o edital, tu já viu o programa? E quando eu vi, eu fiquei muito, mas muito satisfeito com a colocação desse tema. E para vocês, melhor, viu? Porque um tema desse, ele é de fácil, você vai aprender muito fácil e vai poder discuti-lo com muita facilidade nas questões. Então, no fim, você vai dizer: não, ainda bem cobrar esse assunto. Por meio dele, eu vou ter a possibilidade de alcançar um score bom, aproveitoso na prova. O outro conceito que você tem nesse tópico 1, né, ele fala sobre competências socioemocionais e desenvolvimento humano. Então, um outro conceito, e aí nós vamos entender que o desenvolvimento do ser humano no século XXI dependerá das competências socioemocionais. Esse vem sendo um consenso formado internacionalmente. E o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano, eu procurei trazer um conceito instrumental para vocês aqui, ó, é o processo de ampliação das liberdades das pessoas. Tá bom? Faz uma relação com as capacidades, com as oportunidades que você tem que dispor. Por exemplo, nessa pandemia agora, eu vou fazer uma pergunta bombástica. Pergunta bombástica. Tá bom? Eu vou pedir uma paciência para o próximo professor que vai entrar, né, que ele vai entrar às 8 horas. E aí eu vou pedir um pouquinho, porque como teve essa necessidade de vocês reentrarem, então eu vou pedir aí uns 5 minutinhos, né, para eu concluir pelo menos esse primeiro tópico e interagir um pouquinho com vocês aqui. Então, vou fazer uma pergunta. Nessa pandemia, imagine o que é, por exemplo, para uma pessoa, um terceiranista ou um pré-vestibulando, que está se preparando para o Enem. E a pergunta é: todos estão enfrentando as dificuldades da pandemia, mas todos enfrentam as dificuldades da pandemia de uma mesma forma? Ou realmente as desigualdades sociais e a concentração de renda impactou na forma como as pessoas estão passando pela pandemia? E essa questão educacional hoje talvez seja uma das mais pulsantes. Por quê? Porque a desigualdade tecnológica, a desigualdade de recursos financeiros, a questão da própria conexão de internet, do quanto eu posso pagar, financiar num país onde o acesso à internet é caríssimo, caríssimo, um dos mais caros do mundo. E a forma como você pode pagar pela sua conexão de internet vai definir a qualidade dessa mesma internet. Muitos e muitas dessas plataformas educacionais, para que elas possam rodar, desenvolver suas aplicações de maneira eficiente, elas precisam de uma conexão X. Abaixo daquela conexão, você vê o esforço, né? E cada vez mais os estados e as políticas públicas educacionais, a importância delas agora. Principalmente, por exemplo, no contexto do estado do Ceará, depois dessa divulgação desse parecer do Conselho Estadual, você vê que já deve estar nas redes aí, né? A orientação que os conselhos estão criando de que o ensino remoto seja a tônica para o ano de 2021 também. Tu imagina o impacto de uma decisão dessa? Então, e aí a gente vai entrar nessa perspectiva da forma como as pessoas passam, né? E aí a questão
de que tem um autor indiano chamado Amartya Sen, que ele discute o desenvolvimento com liberdade. Né? Nós falamos muito em crescimento travestido de, né, fantasiado de desenvolvimento. Não é desenvolvimento, é crescimento. Quando você faz o bolo crescer, sendo que a distribuição das fatias é desigual, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. O abismo ele é. E esse abismo hoje é tecnológico. Hoje nós temos um novo tipo de desigualdade que nós estamos considerando, que é a desigualdade tecnológica, que impacta diretamente no contexto que nós estamos discutindo aqui. Então, esse processo ele inclui dinâmicas sociais, econômicas, políticas, ambientais, necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para todos, assim como um ambiente ideal para que o indivíduo exerça na plenitude o seu potencial. E aqui está alinhado com o conceito de educação. A nossa Constituição Federal, ela diz que educar é desenvolver... Educar significa desenvolver plenamente o indivíduo, prepará-lo para o trabalho e para o exercício da cidadania. Então, perceba que o desenvolvimento humano é uma das pautas do sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado. E aí o desenvolvimento humano deve estar centrado nas pessoas e na melhoria do seu bem-estar. Só vou lhe dizer uma coisa. Se nós tem um filme, eu quero encerrar, eu vou descompartilhar aqui, né? Acho que é aqui, né? Stop share, né? Interromper o compartilhamento. Então, uma coisa que a gente vai discutir aqui com vocês é exatamente essas perspectivas, tá ok? Deixa eu ir aqui para o chat, que teve muita participação aqui, né? A Fabi colocou, professor, então podemos dizer que competência é a teoria e a habilidade é a prática. Não vamos dizer que vamos dizer que estão no contexto, viu, Fabi? Você vai dizer que competência ela é desenvolvida no campo teórico. Porque, assim, essa correlação às vezes fica parecendo que existe, por exemplo, você estuda muito isso no português, uma relação de sinonímia. Não. Vamos dizer que elas estão no mesmo campo semiótico, no mesmo campo de significados. A competência se desenvolve no campo dos saberes. Teoria tem a ver com um saber específico, que é o saber científico. Não é assim? Mas existem outros saberes que nos ajudam. Senão, como é que fica Paulo Freire nesse contexto? Né? Um dos nossos baluartes da educação. Então, nós vamos dizer que a competência está no campo dos saberes. E dentro do campo dos saberes, você tem os saberes teóricos, os saberes científicos. E as habilidades no modo como se faz. Ali no campo do know-how, do savoir-faire, tá bom? Na verdade, a gente faz essa separação, Fabi, instrumental, né, só para fins didáticos, mas são conceitos simbióticos, amalgamados. Né? Não tem como você separar. A gente separa porque precisa conceitualmente para o concurso, vai que ele cobra essa diferença. Mas são conceitos sucedâneos, simbióticos, não tem como entender um sem o outro. A competência existe para desenvolver a habilidade. E a habilidade pressupõe competências. A linha é essa. Tá bom? Então, sua correlação é instrumental, feita essas observações. Viu, Fabi? Eu espero poder ter sido claro. Vamos ver aqui a Socorro, ela perguntou, professor, o estudo online requer muita disciplina, porém recebemos muitos estímulos das redes. Sim, estímulos e desestímulos. Na verdade, eu não vou nem dizer a palavra desestímulo, viu, Socorro? É distrator, viu? É distração. E aí você tem uma habilidade. Não permitir que a internet seja uma distração para você, tá bom? A Alisson falou, na rede estadual tem uma disciplina específica em que se trabalha perfeito, exatamente. É claro que isso, depois que a OCDE vem há muito tempo já batendo na cabeça do MEC, né, para que, através dos sistemas das redes estaduais, os sistemas estaduais, esse assunto ele fosse gradativamente entrando. Mas o foco hoje, viu, Alisson, é sair da teoria e ir para a prática. Colocar esses assuntos operacionais. E considerando, por exemplo, Alisson, a violência na escola e o contexto de violência em que muitas vezes o professor se encontra, os educandos se encontram, a família se encontra, né, os profissionais da educação como um todo, não só o professor, se encontram, isso se torna cada vez mais importante. Né? Malu, aqui, pronto, também faço minhas suas palavras, viu, Malu? Quanto à questão do microfone, cuidado, não é desligar, é só ativar na hora da gente interagir para que vocês não se desconcentrem. E essas tecnologias aqui é outro aspecto, né? O monitoramento dessas de áudio e vídeo, né? Não precisa nem
comentar muito, tá bom? Atenção, microfone. Cláudia Xinofonte colocou: a pandemia trouxe à tona essa desigualdade, nos mostrando e nos chamando a refletir sobre a questão. Perfeito, exatamente. A Cleci Claire colocou: a pandemia só tornou mais evidente as desigualdades. Perfeito, exatamente. Vocês estão bem alinhados, massa. E aí Karine colocou: com certeza a desigualdade só definiu. Pronto, deixa eu ver se tem mais verdade. Pronto, pessoal. Aqui eu quero saber de vocês. Vamos ter questão sim, Fabi. Como eu falei no início da aula, essa primeira aula é para a gente ter um contato, né? Para a gente ver se ia dar certo, se vocês iam gostar da minha metodologia, né? Porque, assim, nesse primeiro momento, era apresentar a disciplina e trabalhar o conceito de competência socioemocional. Vocês já viram que é um conceito tranquilo, né? Eu espero que sim. A partir da nossa próxima aula, a nossa metodologia vai ser sempre, always, toujours, sempre da seguinte maneira: meia hora de teoria e rasgando questões. Com o tempo, a teoria vai acabar. Então, conforme a teoria for acabando, aí vai ampliando e lá no fim, só questões. Tá bom? Agora, eu vou pedir uma paciência de vocês, porque o campo de questões ele não é tão amplo. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que montar questões, mas eu vou procurar respeitar criteriosamente o estilo SEV e o estilo Fundetec de ser. Tá bom? Então, eu espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, né? É o nosso primeiro contato. E muito obrigado, eu fico muito honrado. E, assim, dizer a minha felicidade de retornar a casa. Espero que para ficar, dependo de vocês, né? Então, se vocês gostaram da aula, vão lá, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no canal, tá ok? Brincadeira. Então, vai lá, dá o feedback, passa o feedback para a doutora Leonardo Botelho, e aí a gente tem uma possibilidade. Minha principal missão é mostrar que esse assunto é o assunto que vocês mesmos têm que se preocupar. Tá bom? Vão se preocupar porque vão estudar, porque eu quero que vocês fechem. Mas não é aquele assunto dificílimo, aquele assunto, o mundo se acabando, como muitas pessoas viram, algumas pessoas angustiadas. Vocês já estão vendo que é um assunto tranquilo. Então, ele vai se desenvolver todo assim. A única diferença é que nós vamos inserir as questões para a gente poder treinar. E, além disso, eu tenho que fazer questões para vocês poderem estudar em casa. Tá bom? Muito obrigado. Valeu! Show! Valeu, obrigado. Vamos lá, deixa eu fazer a interação final aqui. Todos vocês. Tá aqui, obrigado, Eduardo, obrigado, Clécia, Holanda, Marcos, Fabi, obrigado, Daniela Alencar, Lidiane, Francismara, Maria Crislânia, Karine, Diala, Daniele, Alisson, Erilene, Antônia Paulina, Antônia Ângel, Claudineide, Gislânia, todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe. Fran, João, Franune, João Eugênia, Lucivânia, Malu, muito obrigado. Não podia, se eu esqueci algum nome, me perdoe de coração. O chat aqui é um momento de interação muito importante com vocês. Deus abençoe vocês sempre. Que tenham uma noite produtiva de aula. Obrigado, Juliane, Eugênia. E até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu! Show! Massa demais! Estão perguntando se eu sou indiano. Não, não sou indiano, porque eu citei um autor indiano, mas eu não sou indiano, tá ok? Eu sou do meu... Nós somos aqui do Cratinho de Açúcar, tá bom? Valeu! Até a próxima! Tchau!